Então, hoje, eu já estou com o meu coração, ansioso para poder compartilhar com vocês, mas vamos orar para a gente poder iniciar. Hoje a gente vai ler, quem quiser ir abrindo, em Isaías 51, 3. Para acompanhar na Bíblia, vamos orar para a gente poder iniciar. Pai, toda honra, toda glória, todo louvor seja dada ao Senhor. Jesus, obrigada por essa manhã. Obrigada por esse tempo que nós estamos juntas para conhecer mais o Senhor, para aprender. Pai, nessa manhã que o Senhor tenha liberdade de ministrar os nossos corações. Que nós venhamos, ó Deus, entender, Jesus, aquilo que o Senhor quer verdadeiramente de nós. Pai, repreende tudo aquilo que nos impede de fluir, de florescer, de crescer. Senhor, nós precisamos da tua presença. Pai, nós não queremos viver, o Deus, performance, nós não queremos viver máscaras, nós não queremos viver, Jesus, aparência para o mundo, ó Deus, e sendo destruídas internamente. Pai, mas que nessa manhã nós possamos ter um encontro verdadeiro com o Senhor. Pai, nós não queremos ouro nem prata, mas nós queremos, ó Deus, a tua presença. Pai, a tua presença seja palpável, a tua presença, Deus, que traz cura, restauração, transformação. Espírito Santo de Deus, não nos permite sair desse lugar da mesma forma que nós estamos entrando. Jesus, que haja, Deus, um encontro verdadeiro com a tua palavra. Espírito Santo de Deus, que todas as nossas raízes que ainda estão adoecidas, Pai, que o Senhor venha trazer a nossa consciência, que o Senhor venha trazer, ó Deus, estratégias e ferramentas, ó Pai. Espírito Santo de Deus, que nós possamos ser verdadeiras conosco, que nós possamos ser verdadeiras com o Senhor. Pai, que exista, Deus, um processo de permissão, ó Deus, de cura em nós. Espírito Santo de Deus, repreende todo o inimigo que vem tentar roubar essa palavra, que vem tentar, ó Deus, transformar isso, Jesus, num processo de dor, de culpa. Pai, em nome de Jesus, que nós possamos entender, ó Deus, que o Senhor não quer nos expor, ó Deus, para poder trazer sofrimento, mas que esse sofrimento ele possa ser gerado, ó Deus, um testemunho, que esse testemunho ele possa alcançar outras pessoas. Pai, não nos deixe de fora daquilo que o Senhor está fazendo, mas que nós possamos ser incluídos, ó Deus, no teu reino, nós possamos ser incluídos na tua história, nós possamos, ó Deus, ser aquelas, Jesus, que o encontro verdadeiro com o Senhor, que o encontro, Deus, com a água viva, Jesus, nós jamais teremos sede. Pai, eu entrego essa manhã na tua presença, que o Senhor faça conforme o teu querer. Em nome de Jesus, amém. Amém. Então vamos lá. Nós vamos ler Isaías 51, 3. Hoje a mensagem do devocional chama O Jardineiro. Com toda certeza, o Senhor consolará Sião e olhará com compaixão para todas as ruínas dela. Ele tornará seus desertos como Éden, seus ermos como o jardim do Senhor. Alegria e contentamento serão achados nela, ações de graça e sons de canções. Para a gente dar um pano de fundo, o que que esse versículo, a gente veio da parábola, né, da, da, da figueira, e aí, de repente, esse versículo. E aí, lendo, estudando, para ver o que tinha em comum entre os dois. Eu vou pontuar algumas questões. Então, vamos lá. Sião, que é, né, Jerusalém, estava vivendo guerras, dificuldades, sofrimento, em consequências de um processo de desobediência. Então, através de Isaías, veio uma promessa de restauração para Sião. Então, aqui o versículo diz, né, com toda certeza o Senhor consolará. O Senhor consolará o quê? O que está destruído, o que está humilhado, o que está acabado, aquilo que está em sofrimento, mas ele não vai apenas consolar, ele vai trazer restauração. E aí fala que ele vai ter um olhar de compaixão. Quando a gente diz um olhar de compaixão, não é um olhar de julgamento. Quando eu tenho compaixão com o próximo, eu não faço julgamento da situação, eu acolho, eu entendo, eu olho além da aparência. Então, o Senhor vai trazer restauração, ele vai ter um olhar de compaixão, que é totalmente diferente de julgamento, para todas as ruínas dela. Ruína é aquilo que tinha uma estrutura e se desfez, e acabou, e caiu, e algo que foi destruído.
Então, o Senhor sabe que o cenário não é um cenário favorável, é algo que era bonito e quebrou. E tornará os seus desertos um processo de deserto, um processo de secura, um processo de solidão, um processo que a gente não consegue perceber ali flores, a gente não percebe vida. Então, tornará os seus desertos como Éden, seus ermos como o jardim do Senhor. Então, o Éden, o que o Éden significa? Um tempo de intimidade, um lugar de intimidade, de presença, onde o Senhor ele vai chegar. E alegria e contentamento serão achados nela. Então, Sião, ele vai ser restaurado de dentro para fora. Porque quando a gente fala de alegria, a gente não fala de um processo que é de fora e vem parar aqui dentro. Mas a gente fala de um processo de dentro para fora. Então, o Senhor fala alguns pontos aqui. A promessa não é tirar do deserto, mas é transformar esse deserto em jardim. E aí, trazendo a parábola que eu vou ler na Bíblia, está em Lucas 13, de 6 a 9. Então, Lucas 13, de 6 a 9, fala assim: Então contou essa parábola. Um homem tinha uma figueira plantada em sua vinha e foi procurar frutos nela, e não achou nenhum. Por isso disse ao que cuidava da vinha: Já faz 3 anos que venho procurar fruto nessa figueira e não acho. Corte-a, porque deixá-la inutilizar a terra. Respondeu o homem: Senhor, deixe-a por mais 1 ano, e eu cavarei ao redor dela e a adubarei. E se der fruto no ano que vem, muito bem, se não, corte-a. Então, o que esses dois versículos eles têm em comum para a gente poder começar? Eles falam de processo, tratamento, esperança e transformação. E para a gente poder iniciar, Deus não vai apenas nos consolar, Ele vai transformar esse cenário. Ele não vai apenas nos tirar do deserto, ele vai transformar esse deserto num jardim. E aí, o tema é o jardineiro. E para a gente poder recapitular o que a gente falou, todos nós já nos sentimos como essa figueira, né? Há 3 anos sem produzir frutos, há 3 anos já é um tempo necessário para que algo tinha sido ali aparente. 3 anos é um tempo necessário para a gente estar frustrada. Se a gente começar a pensar uma criança de 3 anos, essa criança já fala, já anda, já está tendo algumas autonomias. Se a gente pensar em 3 anos de uma mudança, você já fez amizade com os vizinhos, você já está adaptada nessa casa. Há 3 anos que você não vê uma pessoa, talvez já existe uma saudade ali que aperta. Há 3 anos que a gente vive um cenário, já é um tempo necessário, suficiente, para a gente já ter um padrão. Então, se há 3 anos essa figueira ela não frutificava, já era um tempo necessário para falar, não vai dar mais nada nisso daqui. E quantas vezes nós estamos nessa estação de olhar e falar, não, mas eu já orei tanto sobre essa causa, e nada faz, nada muda, nada acontece. Já faz 3 anos que eu estou nesse processo e ele não chega ao fim. Já faz 3 anos que eu luto contra essa insegurança, contra esse medo, contra essa frustração. Já faz 3 anos que eu já busquei ajuda e tudo continua igual. Já faz 3 anos que eu estou tentando organizar a minha vida emocional e parece que eu caio nos mesmos buracos todas as vezes. E nada muda, nada acontece. E essa manhã, o jardineiro, ele chega, Cristo chega para trazer uma voz diferente. Já é uma voz que ecoa não mais de deserto, mas de um processo de transformação. E Jesus não discute o fato dela não ter fruto. Ele diz, sim, não tem fruto, mas me deixa cavar, me deixa adubar. Ele decide investir nela, ele decide gastar tempo, ele decide olhar além da aparência. E nós vamos nos colocar como donos. Por diversas vezes, nós somos aquela que olhamos para a produtividade, para os resultados. Se a gente começar a analisar e falar, não, não dá resultado, não tem produtividade, não sai do lugar, corta. Nós, como donas,
às vezes, da situação, do nosso cenário, das circunstâncias da vida, a gente é a primeira a dizer, não tem saída mais, é melhor cortar. Mas o Senhor, ele tem um olhar totalmente diferente. Ele olha para o potencial, ele olha para as nossas raízes, ele olha para aquilo que ninguém está vendo, mas que ele conhece e ele sabe exatamente aonde ele pode começar. E Jesus, ele age como jardineiro. Ele não nega que não tem fruto, mas ele ainda decide cavar, ele decide mexer, ele decide ver o potencial. E aí a gente começa a pensar, por que que uma árvore não frutifica? Porque é um solo endurecido, poucos nutrientes, às vezes é uma árvore que está na sombra há muito tempo, raiz adoecida. A gente lista um monte de situações. E quando a gente transfere tudo isso para a nossa vida, a gente começa a pensar: nossa, eu cresci num ambiente de muitas críticas. As palavras eram muito duras. Não existia um ambiente favorável para que eu pudesse ser acolhida, para que existisse um olhar de consolo para as minhas dores. Às vezes eu fui ensinada a sobreviver e não a florescer. Eu tive que engolir muita coisa, eu tive que ver muita situação, e eu não pude me posicionar e expor nada disso. Eu apenas sobrevivi. Às vezes, eu aprendi a me proteger. Eu criei uma casca de proteção, eu levantei muros de proteção, porque, na verdade, eu não podia confiar em ninguém. Todas as pessoas às quais eu olhava, elas eram pessoas contra aquilo que eu estava tentando me organizar, tentando trazer de uma forma a frutificar. E por diversas vezes nós nos encontramos no lugar de estarmos emocionalmente esgotada. Já tentei de tudo, já fiz de tudo, procurei ajuda, tudo que estava ao meu alcance eu já fiz, mas eu não consigo mais. Então, eu começo a abraçar a culpa e eu começo a fazer dela a minha companhia. Mas quando o jardineiro ele chega nessa situação, nesse cenário, ele não olha para a culpa, ele decide tratar. Porque quando a culpa chega, existe um processo de paralisação. Mas quando o jardineiro chega, ele começa a arrancar. E o texto diz que ele vai cavar e adubar. E se a gente começar a pensar o quão poderoso é cavar, porque cavar significa mexer nessa terra que foi compacta, que foi pisada, que foi amassada, que foi pisoteada. Então, o jardineiro ele começa a tirar tudo isso que está paralisado. O jardineiro começa a tirar tudo isso que tem sido uma capa de proteção, mas que não tem oferecido os nutrientes necessários. E toda terra que é compacta é uma terra que foi pisada, é uma terra que foi pisoteada, é uma terra que está sem nutrientes, sem vida, mas que está aparentemente ali. E quantas vezes nós estamos nesse lugar de termos sido pisoteadas? Por diversas vezes nós encontramos cenários de abandono, nós encontramos cenários de comparações, de rejeições, de traições, de muitas decepções. E tudo isso é como se alguém viesse e pisasse no solo da nossa árvore. É como se alguém viesse e não tivesse zelo, não tivesse cuidado, e a nossa alma fosse ficando endurecida diante desse cenário. É uma forma de proteção, é uma forma de cuidado, e a gente entra naquele lugar de só sobreviver. A gente não está mais preparada para florescer, eu preciso sobreviver. E quantas vezes a gente deita à noite, coloca a cabeça no travesseiro e pensa, meu Deus, o que que eu fiz hoje? Eu apenas sobrevivi. Eu passei o meu dia. Eu não fui capaz de sobreviver. Eu não fui capaz de florescer em nenhuma dessas áreas que eu preciso. Eu apenas suportei todos os pesos, todas as pisadas de hoje. E a gente começa a entrar num lugar onde a gente já não acredita mais. E a gente começa a pensar: é melhor cortar, é melhor dar fim, é melhor acabar com tudo isso. Mas Deus,
o jardineiro, quando ele chega, ele começa a mexer nessa área e dói tanto. Vamos parar para pensar, tirar a terra pisoteada, amassada, socada ali, e começar a tirar isso, e começar a arrancar, e começar a expor as raízes. O tanto que isso dói. Dói relembrar, dói revisitar esses lugares, dói reconhecer que é real e oficial, existe. Dói admitir que aquilo ali é uma fragilidade, dói demais abrir mão das máscaras, da aparência, falar, tá desse modelo mesmo, tá desse jeito. E o objetivo do Senhor é colocar as nossas raízes expostas, não é para nos causar sofrimento, não é para nos causar angústia, não é para nos causar exposição, mas é para tratar. Não tem como eu tratar aquilo que está obscuro, não tem como eu tratar aquilo que está debaixo de uma terra seca, pisoteada. Deus, ele decide tratar essas nossas áreas que são sensíveis, não é para nos envergonhar. Por diversas vezes a gente encontra um cenário e fala, ai, nossa, não acredito que isso aconteceu. Não pode ter sido Deus, isso é o inimigo da minha alma que fez isso, me expor dessa forma. Mas para tratar precisa ser exposto. E a figueira, ela estava ali naquele momento e ela só entendia que podia ser cortada. Ela não pede para permanecer, ela não começa a chorar, ela não ora, ela não fala nada, mas o jardineiro, ele decide interceder por ela. O jardineiro, ele entra e ele traz a força que ela precisa. Ela já não tem força mais, ela nem fala para poder permanecer. Mas o Senhor, por diversas vezes, ele intercede e a gente não está tendo a consciência. A gente fala, não, não é possível que eu estou vivendo isso, o Senhor não está vendo, mas ele tem intercedido por nós. Quando nós estamos cansadas, sobrecarregadas, quando a gente já teria desistido há muito tempo, o Senhor, ele permanece ao nosso lado, o Espírito Santo, ele permanece intercedendo para que tudo isso venha à nossa consciência, para que tudo isso venha à tona, para que tudo isso possa ser exposto, para que haja um tratamento. E às vezes nós começamos a confundir. Ai, mas Deus está em silêncio, Deus não está falando, eu não estou vendo nada, Deus não fala, Deus não traz um sinal, mas Deus trabalha no silêncio. Às vezes nós precisamos silenciar nossa alma, para a gente poder entender o cenário, para a gente poder discernir o que está acontecendo. E Deus não trabalha com desistência. Então, quando ele está em silêncio, não é porque ele desistiu, não é porque ele está pensando em cortar, mas é porque existe um trabalhar dele. E é um processo invisível, um processo às vezes lento, mas é um processo de muita presença do Senhor. E o texto termina com parábola em aberto. A pastora até fala que não tem uma decisão, a gente não sabe se a figueira frutificou, não frutificou, se foi cortada, se não foi cortada, e tudo isso é intencional, porque a decisão, ela é de cooperação. Não é só o jardineiro que precisa acreditar nessa figueira, essa figueira, ela também precisa fazer a parte dela. Então, nós, por diversas vezes, nós estamos paralisados só querendo que algo aconteça, mas nessa manhã, a decisão é nossa. A decisão de expor essa raiz, permitir que a gente seja cavada, permitir que a gente seja adubada, permitir absorver todo esse conhecimento, todo esse conteúdo, todo esse devocional que tem sido ministrado todas as manhãs, é uma decisão nossa. Eu posso sentar nessa cadeira aqui, só escutar essa palavra e tá tudo bem. Mas eu posso decidir sentar nessa cadeira, escutar essa palavra e falar, Senhor, são essas áreas mesmo. A terra pisoteada é essa, é essa, é essa, e eu preciso de ajuda. Porque no meu dia a dia, todas as vezes que eu encontro uma situação, eu não sou mansa. Eu quero reagir, eu quero falar, eu quero posicionar. Todas as vezes que eu tenho a opção de perdoar, eu quero trazer à tona, eu quero posicionar, eu quero colocar que o outro também tem culpa, que eu fui machucada, eu não quero entrar num lugar de perdão. Eu não quero liberar perdão para o outro, nem liberar perdão para mim mesma.
Todas as vezes que eu tenho a opção de sair de ciclos tóxicos, eu decido investir mais um pouquinho, eu decido fazer mais uma tentativa, eu decido olhar para uma situação e falar, não, dessa vez vai ser diferente. E eu acabo permanecendo nesse mesmo lugar. Todas as vezes que eu tenho a opção de buscar ajuda, eu me fecho, eu coloco a minha máscara, eu visto as minhas roupas, eu escondo tudo isso e eu continuo nesse lugar. Todas as vezes que eu tenho a opção de amadurecer, de ter disciplina espiritual, eu escolho cair nos mesmos buracos. E frutificar não é uma emoção. Ai, eu sinto, ai, traz paz. Não. Frutificar é aquilo que é uma decisão. Eu decido todos os dias ser frutífera. Eu decido todos os dias trazer à minha memória aquilo que me dá esperança. Eu não posso permanecer sem a presença do meu jardineiro, eu não posso permanecer em lugares onde essa árvore não vai frutificar. Eu quero escolher todos os dias, eu quero decidir todos os dias. E talvez o Espírito Santo hoje está aqui, o jardineiro está aqui, ele pergunta para nós: vai continuar sobrevivendo ou vai decidir florescer? E se essa pergunta ela não me impacta, eu preciso parar e pensar aonde eu estou errando. Será mesmo que eu vou passar os meus dias sobrevivendo? E aquilo que o jardineiro ele tem olhado, intercedido, esperado de mim, vai continuar paralisado? E é nessa manhã que a gente precisa listar as áreas que estão estéreis, porque o jardineiro, ele está aqui. O jardineiro, ele chega, ele segura a pá, ele conhece a nossa história, ele estava quando nós éramos apenas uma sementinha, que nós não tínhamos nenhuma possibilidade ainda de entender o futuro, mas ele estava, ele conhece quem nós somos, a nossa essência. Ele conhece aquilo que ele criou, ele conhece aquilo que ele tem plantado, cultivado, ele conhece. Às vezes nós queremos cortar, mas o jardineiro, ele decide investir, gastar tempo. E nós precisamos olhar e entender que o processo é isso que as meninas disseram durante a semana. Ele não vai ser bonito, ele não vai ser fácil, mas ele é necessário e ele não é sozinho. Existe um intercessor, existe Cristo para poder segurar a nossa mão e nos acompanhar durante esse processo. Então, que a gente possa entender que aquilo que eu tenho resistido, hoje eu preciso permitir o jardineiro trabalhar, trazer um cenário diferente e que não seja apenas uma figueira sem fim nessa história, mas que nós possamos ser a figueira que frutificou, a figueira que cresceu, a figueira que decidiu passar pelo processo e a figueira que confiou na presença, porque aonde a presença do Senhor chega, nada permanece igual mais. Amém? Se alguém quiser falar, complementar, esse canal está aberto. Amém. Então vamos orar para a gente poder finalizar. Vamos orar pela Priscila também. Lembrei dela. Se alguém tiver algum pedido de oração, quiser mandar, a gente vai iniciar a nossa oração. Amém. Jesus, obrigada, Pai, porque o Senhor não nos permite permanecer em lugares de dores. Pai, obrigada, Jesus, porque o Senhor, Deus, quer cavar toda essa terra pisoteada, todo esse cenário, Deus, que por anos nós, às vezes, estivemos inseridas. Pai, eu quero apresentar a vida de cada mulher nessa manhã. Pai, cada mulher, ó Deus, que teve uma história, Deus, difícil, uma infância sofrida, uma infância de abuso, uma infância de sofrimento, uma infância de abandono. Pai, que precisou, ó Deus, ser forte, ó Deus, na adolescência, assumir lugares, assumir, ó Deus, relacionamentos, assumir casa. Pai, essa mulher, ó Deus, que teve que engolir seco, Pai, e hoje, Deus, o corpo dela grita por socorro. Pai, eu quero apresentar, ó Deus, cada mulher, Jesus, que vive casamentos destruídos, que vive, ó Deus, cenários, ó Deus, de tanto sofrimento, Pai, cenários, ó Deus, onde a imagem dela foi desconstruída, aonde existe, Jesus, tanto sofrimento que ela
Deus não quer revisitar, não quer reviver, Pai, porque ela não sabe o que fazer com tantas informações. Pai, eu quero apresentar, ó Deus, a vida das minhas irmãs, ó Deus, que estão emocionalmente, ó Deus, abaladas, ó Deus, que elas precisam de um socorro, Pai. E nessa manhã, Jesus, nós clamamos, ó Deus, é pela presença do Senhor. Pai, a presença, ó Deus, que não expõe, ó Deus, para gerar sofrimento, mas, ó Deus, para passar pelo processo. Pai, nós queremos ser aquelas, ó Deus, que não vai abortar o processo, mas que nós vamos permanecer com os nossos pés firmes na rocha, que é o Senhor, que diante de cenários, ó Deus, de sofrimento, de ventos fortes, ó Deus, de chuva, de tantas coisas contrárias, Deus, nós vamos permanecer